Olá, você que curte o Papo de Mãe. Eu sou a Patrícia Bunecker, mãe, jornalista, falo com você diretamente dos Estados Unidos e desta vez queria falar da eleição de Donald Trump à presidência do país. O que é que isso tem a ver com o Papo de Mãe? Já explico. É que desde o dia da eleição, a imprensa por aqui, principalmente os programas voltados ao público feminino, tem tratado da questão de como as mães daqui vão explicar para os filhos a vitória de Trump. Qual é a melhor maneira de explicar para as crianças que uma pessoa preconceituosa, machista, soberba, pouco solidária e a favor de medidas agressivas tenha vencido. Vale lembrar que o americano respeita muito as instituições e a figura do presidente. Por isso, é tão difícil explicar para as crianças que uma pessoa com essas características seja vencedora e será, em breve, a partir de 20 de janeiro, o homem mais poderoso do mundo. Afinal de contas, ele representa todas essas características que nós não gostaríamos de ver nos nossos filhos. Infelizmente, também o que tem acontecido por aqui, quase que diariamente, são histórias muito tristes que acontecem nas escolas, quando um aluno branco ofende, agride alunos de outras raças e alunos americanos dizem para os alunos imigrantes ou filhos de imigrantes que em breve eles vão ser deportados, eles vão sair do país. Tudo isso já como consequência da vitória de uma pessoa como Donald Trump. A gente espera que tudo isso acabe imediatamente, lógico, mas nesse meio do caminho as mães estão sim enfrentando esse dilema por aqui. Como dizer para o meu filho que ele não deve ser assim, apesar de que uma pessoa que é assim é uma pessoa vencedora. Para entender melhor tudo isso, eu conversei com uma mãe brasileira que vive aqui. Ela tem 3 filhos, trabalha na área de educação e está enfrentando justamente esse questionamento. Vamos ver a entrevista com ela. Clara, o que vocês decidiram em relação a como explicar para as crianças a vitória de Donald Trump? É difícil explicar para as crianças, né? Porque a gente nem entendeu. A gente adulto tem dificuldade de entender o que aconteceu. Mas a gente tentou explicar para eles que esse cara ganhando não vai mudar a nossa dinâmica, não vai mudar quem eles são, não vai mudar quem a nossa família é e os nossos valores e como é que a gente se comporta na nossa comunidade, né? A gente continua tendo respeito pelo próximo e amor é amor, aquela coisa, né? De mulher pode tanto quanto homem, só aqueles valores que eu tento todos os dias da nossa vida, assim, explicar para as crianças e que ele meio que desmanchou durante a campanha. A gente tenta explicar para eles que a gente pensa diferente e que agora só porque ele está numa posição de liderança, que a gente isso não afeta a nossa família, de jeito nenhum. Você estava me falando que a sua filha Bianca, de 4 anos, sofreu uma espécie de situação de preconceito na escola. Isso nunca tinha acontecido antes? Você acha que isso já é reflexo da eleição do Trump? Porque isso está acontecendo muito no país todo. Já. Eu acho que sim. A gente mora numa comunidade muito branca, né? No meio de uma cidade pequenininha, mas 99% da nossa população é branca. Então, a gente gosta de acreditar que a nossa comunidade é muito inclusiva e que, né, todo mundo, que ninguém vê cor de ninguém. Mas a gente também não tem aquela exposição a outras raças, outras culturas. Então, pra Bianca chegar em casa e falar que a minha amiguinha, So and So, falou que não pode brincar comigo porque a mãe dela falou que ela não pode brincar com gente que tem pele escura. E assim, é uma coisa que a Bianca, ela é super orgulhosa de ter pele escura. Ela vem e mostra a mãozinha dela, que faz ela mais branco, né? Ela vem e mostra a mãozinha dela. Escura. Vamos mostrar uma foto dos 3 filhos da Clara pra vocês verem. Mas enfim, ela gosta de ser escura, né? No verão a gente bronzeia super rápido e ela adora isso. Meu filho não é tão... Os meus filhos, eles não são tão escurinhos assim, mas ela gosta de ser. Ela adora ter olho escuro, ter cabelo escuro, ter a pele escura. E pra ter a amiguinha falar que ela não pode brincar porque a mãe dela falou que agora não pode mais brincar, sabe? A gente tá assim, que revolução é essa que as crianças estão aprendendo em casa dos pais, porque agora, né, tendo um presidente que acha que é normal falar sobre isso, assim, em público, e ainda assim consegue se eleger, eles, é meio que tendo, assim, aquele cara atrás deles, né? Tipo assim, eu
Agora eu tenho alguém que eu me tenho alguém que protege. alguém que, né, se o cara consegue falar esse monte de baboseira na mídia e ainda assim ser eleito, né, por que eu não posso falar para meus filhos que a gente não brinca com criança negra? Umas coisas assim, né? E o que você falou para sua filha quando ela chegou em casa contando isso? Como que você explicou para ela? A gente tenta deixar meio no básico, né? Tipo assim, se ela falou que não quer brincar com você por sua pele escura, então você também não brinca com ela, porque a gente não quer brincar com gente que tem esse tipo de mentalidade. Então a gente não faz questão nenhuma, você não tá perdendo nada. E bola pra frente, a gente vai brincar com quem quer brincar com a gente, porque a gente é a gente, não importa o que a gente luta, o que a gente parece. Né? E você acha que isso já está explicado para eles? Ou como vocês vão manter isso daqui para frente? Eu acho que nessa altura do campeonato a gente só tem que encarar essa eleição toda como se fosse um desastre da natureza, né? Quando a gente tem um desastre natural, todo mundo, todas as comunidades em volta, preto, branco, rico, pobre, todo mundo se junta para tentar ajudar aquela comunidade a voltar, né? A vida normal. Então eu penso que assim, tendo ele como presidente é um desastre para todos os nossos morais e todos os nossos valores. Então a gente explica para as crianças que, sabe, cada dia é um novo dia e que a gente continua sendo a gente, pensando do jeito que a gente pensa e agora a gente é mais forte junto, porque a gente tem não um inimigo comum, mas a gente tem uma causa maior para ser mais forte junto e para tá unido mesmo com aquela causa, né, de não deixar que esses pensamentos representem a nossa comunidade. Eu estava explicando para o nosso público que a figura do presidente aqui é muito respeitada, né? Por isso que é difícil a gente falar para a criança, não faz isso se o presidente faz e parece legal. Fala um pouquinho sobre isso para explicar melhor para o público lá no Brasil. Como é que essa figura do presidente ela é tão respeitada? É, o pai da pátria, né? Ele é o pai da pátria. Então, para ter as crianças agora com o Obama mesmo na presidência, as crianças adoram o jeito que ele é, tipo, brincalhão, ele é divertido, né? É um presidente divertido, que ele não tem, assim, aquele pomposo, né, da presidência. Ele é qualquer um, sabe? Ele é como se fosse o nosso vizinho. Então, tendo aquele nível de relacionamento com a população inteira, é muito fácil, né, se identificar e admirar. E ele é o cara que a gente vai querer, sabe, quando tiver seguir como exemplo, né? Absolutamente. E quando tiver alguma tragédia, alguma coisa assim, é ele que vai na televisão falar para milhões de pessoas, né? Tipo, a gente vai ficar tudo bem, sabe? Dias melhores virão. Então, para ter que pensar que a gente vai ter que olhar para cá, né, do presidente eleito. E ele será agora o exemplo das crianças americanas. Exato. Então, a gente, desde agora, já tá falando para nossos filhos que não é legal fazer o que ele tá fazendo. A gente não aceita esse tipo de conduta e que, sabe, durante a campanha ele se comportava como uma criança de 5 anos, sabe? Interrompendo, falando por cima dos outros. Meus filhos, sabe, de 4, 5, 10 anos não fazem essas coisas. Eles sabem que tem repercussão, eles sabem que é rude e que a gente está desrespeitando a pessoa que está falando, então eles sabem que não é legal falar isso. Eles veem o presidente fazendo isso e meu filho falou, ele devia estar de castigo por estar agindo desse jeito. Então as crianças têm uma noção muito boa, eu acho, já, assim, dependendo da família que eles estão, né? Eles têm uma visão do mundo, eles têm os valores e é só trabalhar, assim, 2 vezes mais a gente tem que se juntar, trabalhar mais fortemente agora. Pra tentar explicar para as crianças que qualquer coisa que ele fizer agora não invalida tudo que a gente aprendeu até esse ponto da nossa vida. Então... Obrigada, Clara, pela entrevista. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.